Pai, o senhor vai gostar daqui. Tem outros velhos para conversar, atividades, 3 refeições por dia. É melhor que ficar sozinho naquela casa. 3 dias antes, eu tinha assinado a escritura da minha casa para o meu filho. Ele comemorou, me abraçou, disse que era só para facilitar. 2 horas depois de me abandonar naquele asilo, o celular dele explodiu com 40 chamadas perdidas tentando me encontrar. Mas aí já era tarde demais. Ele tinha descoberto que a casa nunca poderia ter sido transferida. Meu nome é Valmir Cardoso. Tenho 79 anos. E essas foram as últimas palavras que meu filho me disse antes de virar as costas e sumir pela porta daquele lugar. Nem olhou para trás. A Viviane, minha nora, acenou com a mão e sorriu. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Não era de despedida, era de vitória. Ou pelo menos era o que ela achava. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que vivi. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Isso ajuda muito. Todos os dias tem uma história nova aqui. E talvez hoje seja você quem precisa ouvir isso. 3 dias antes desse momento, eu tinha assinado uns papéis. O Caio, meu filho, tinha chegado em casa com a Viviane. Eles vinham pouco, muito pouco. Então, quando bateram na porta naquela quinta-feira de tarde, eu até estranhei. O Caio entrou sorrindo, me abraçou apertado. A Viviane trouxe uma torta, daquelas compradas, mas veio. Sentaram na sala, conversaram, perguntaram como eu estava. Fazia tanto tempo que eu não via meu filho daquele jeito, atencioso, presente. Eu queria acreditar, queria muito acreditar que ele tinha voltado. Pai, a gente veio aqui porque está preocupado com o senhor, o Caio disse, inclinando o corpo para frente, com aquela cara de quem se importa. O senhor está morando sozinho nessa casa grande, sem ninguém para ajudar. E se acontece alguma coisa? E se o senhor passa mal de madrugada? A Viviane completou com voz macia. A gente não vai conseguir dormir em paz sabendo que o senhor está aqui sozinho, seu Valmir. Eu ouvi calado. Não sou bobo. Passei 40 anos trabalhando como eletricista em fábrica. Aprendi a ler circuito, a entender quando a corrente está passando onde não devia. E ali, naquela sala, eu sentia que tinha algo errado na fiação. Mas era meu filho, meu único filho. E a gente sempre quer acreditar, né? A gente sempre acha que no fundo mesmo, o sangue vai falar mais alto. Então a gente teve uma ideia, pai. O Caio puxou uns papéis da pasta. A gente quer transferir a casa para o meu nome. Assim, se acontecer alguma coisa com o senhor, Deus me livre, já está tudo resolvido. Não vai ter burocracia, inventário, essas coisas chatas. E o senhor fica morando aqui do mesmo jeito. Nada muda. É só para facilitar, entende? Facilitar. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Facilitar para quem? Eu olhei para os olhos do Caio. Ele segurava o papel e caneta na minha direção. A Viviane sorria. Aquele sorriso de quem já ganhou. Eu poderia ter dito não. Poderia ter mandado os 2 embora. Mas sabe o que acontece quando você envelhece? Você fica cansado de brigar. Cansado de estar sozinho. E uma parte de você, por menor que seja, ainda quer acreditar que seu filho presta. Que ele não é capaz de fazer o que você já desconfia. Peguei a caneta. Assinei. O Caio guardou os papéis rapidinho. Deu um beijo na minha testa. Obrigado, pai. O senhor não vai se arrepender. A Viviane levantou, ajeitou a bolsa. A gente volta no final de semana, tá? Eles saíram. Ouvi o carro acelerar na rua. E naquele silêncio que voltou, eu soube. Soube que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Sábado de manhã, 2 dias depois, o Caio apareceu de novo. Dessa vez sem avisar. Bateu na porta cedo. Lá pras 7. Eu ainda estava de pijama, tomando café. Bom dia, pai. Arruma suas coisas. A gente vai dar um passeio. Eu estranhei. Passeio? Que passeio, Caio? Ele entrou, foi direto pro meu quarto, começou a pegar minhas roupas, jogar dentro de uma mala velha que estava no armário. O senhor vai conhecer um lugar, vai gostar. A Viviane ficou na sala, de braços cruzados, olhando o celular. Não disse bom dia. Não perguntou se eu queria café. Só ficou ali, como se eu fosse um móvel que ela estava esperando os homens da mudança levarem embora. Eu tentei entender o que estava acontecendo, mas o Caio já estava me empurrando para fora. Vamos, pai. Entra no carro.
A voz dele tinha mudado. Não tinha mais carinho. Era ordem. Firme, fria. Entramos no carro. Eu no banco de trás. A Viviane na frente. O Caio dirigindo. Ninguém falava nada. Eu perguntei para onde a gente ia. O senhor já vai ver. A cada quarteirão que passava, meu peito apertava mais. A gente saiu de Santo André. Pegou a via Anchieta. Entrou em São Bernardo. O carro parou na frente de um portão grande verde musgo com uma placa. Lar São Francisco. Residencial para idosos. Caio. O que é isso? Minha voz saiu trêmula. Ele desligou o carro. Saiu. Abriu minha porta. Desce, pai. Eu não queria descer. Mas ele pegou no meu braço e me puxou. A Viviane já estava na recepção, conversando com uma mulher de jaleco branco. Eu fui levado para dentro. Um corredor comprido. Cheiro de desinfetante misturado com comida velha. Passei por velhos sentados em cadeiras de rodas, olhando para a parede. Passei por uma sala com televisão ligada e ninguém assistindo. Passei pela minha dignidade sendo arrancada pedaço por pedaço. O quarto do seu pai é esse aqui. A mulher do jaleco abriu uma porta. Quarto pequeno. Uma cama de solteiro. Um armário de fórmica descascada. Uma janela com grade que dava para um pátio de cimento. As refeições são às 7, meio-dia e 6 da tarde. Toque da campainha se precisar de algo. Ela saiu. Me deixou ali de pé, segurando a mala. O Caio entrou atrás. Colocou a mala em cima da cama. Virou para mim. E foi aí que ele disse: pai, o senhor vai gostar daqui. Tem outros velhos para conversar, atividades, 3 refeições por dia. É melhor que ficar sozinho naquela casa. Naquela casa. A casa que eu construí. A casa que eu paguei. A casa que agora tinha o nome dele nos papéis. Eu olhei para o meu filho. Procurei nos olhos dele alguma coisa. Arrependimento. Dúvida. Humanidade. Mas não tinha nada. Ele já tinha ido embora por dentro antes mesmo de sair pela porta. Caio. Por quê? Foi tudo o que consegui dizer. Ele suspirou. Olhou para o relógio. O senhor vai entender com o tempo, pai. É melhor assim. Para todo mundo. Deu meia volta. A Viviane acenou da porta. Aquele sorriso. Eles sumiram pelo corredor. Eu fiquei parado ali. No meio daquele quarto que cheirava a mofo e abandono. 79 anos de vida. 40 anos de trabalho duro. Uma vida inteira dedicada a ser um homem de bem. E era assim que terminava. Jogado. Descartado. Esquecido. Sentei na beirada da cama. As mãos tremendo. O peito apertado. Não chorei. Não naquele momento. A raiva queimava mais forte que a tristeza. Peguei meu celular no bolso. Tava desligado. Liguei. A bateria tava pela metade. Coloquei no criado mudo e fiquei olhando para a parede. 2 horas depois, aquele celular começou a tocar. E tocar. E tocar. Quando olhei a tela, havia 40 chamadas perdidas. Todas do Caio. E foi nesse momento que eu soube. Alguma coisa tinha dado muito errado. Pro lado dele. Eu não atendi nenhuma das 40 chamadas. Fiquei sentado na beirada daquela cama dura, olhando o nome dele piscar na tela. Caio. 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 Cada vibração era como um soco no estômago dele, não no meu, porque eu sabia uma coisa que ele não sabia. E essa coisa tinha acabado de explodir na cara dele. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar quem é o Almir Cardoso, porque isso é importante para você entender o que aconteceu. Eu nasci em Franca, interior de São Paulo, em 1946. Meu pai era sapateiro, trabalhava numa das fábricas de calçado da cidade. A gente era pobre, mas era honesto. Meu pai repetia todo dia: Valmir, homem se constrói pelo trabalho e pela palavra. Se você não tem palavra, você não tem nada. Eu gravei isso. Levei comigo a vida inteira. Aos 25 anos, saí de Franca. Vim para Santo André trabalhar numa metalúrgica. Consegui vaga de ajudante na parte elétrica. Eu era esperto, aprendi rápido. Em 2 anos, já era eletricista. Em 5, eletricista industrial sênior. Fiquei 40 anos naquela fábrica. 40 anos acordando às 5 da manhã, pegando o ônibus lotado, chegando em casa às 7 da noite. Nunca faltei. Nunca reclamei. Fiz meu trabalho. Ganhei meu dinheiro suado. Foi em Santo André que conheci a Marlene. Ela era filha de um torneiro mecânico que trabalhava na mesma fábrica. Bonita, mas não era só isso. A Marlene tinha uma coisa que poucas mulheres tinham. Ela via o homem por dentro.
Não ligava se eu não tinha carro, se morava de aluguel num quartinho de fundos. Ela via que eu era trabalhador, que eu tinha dignidade. Casamos em 1973. Festa simples, churrasco no quintal da casa dos pais dela, cerveja quente, sanfoneiro desafinado, mas foi o dia mais feliz da minha vida. O Caio nasceu 3 anos depois. Eu tinha 29 anos. Segurei aquele menino no colo e jurei que ele ia ter tudo. Tudo que eu não tive. Estudo bom, roupa limpa, comida na mesa, oportunidade. Eu cumpri. Trabalhei dobrado. Fiz hora extra que Deus é mais. A Marlene costurava para fora, fazia doce para vender. A gente economizou cada centavo. E em 1982, comprei um terreno aqui em Santo André. Bairro Operário, rua de terra, mas era meu. Construí a casa com minhas próprias mãos. Levantava a parede no fim de semana. A Marlene ajudava a carregar tijolo. O Caio pequenininho brincava com os pedaços de madeira enquanto eu suava. Levou 4 anos para terminar. 4 anos de sacrifício. Mas quando ficou pronta, aquela casa era mais que concreto. Era sonho realizado. Era prova de que pobre também constrói patrimônio quando tem honra. O Caio cresceu naquela casa. Estudou em escola pública, mas eu pagava reforço particular de matemática e inglês. Quando ele quis fazer faculdade de administração, eu vendi o carro. Um Chevette 79 que eu tinha comprado usado e cuidado como filho. Vendi e paguei a faculdade dele. A Marlene ficou preocupada. Walmir, como a gente vai se virar sem carro? Eu disse. A gente se vira. Filho vem primeiro. E a gente se virou. Voltamos pro ônibus. O Caio se formou. Arrumou um emprego bom, gerente comercial numa distribuidora. Ganhava bem. Conheceu a Viviane numa festa da empresa. Ela era secretária executiva. Vinha de família com mais dinheiro. Eu vi na primeira vez que ela veio em casa. Olhou tudo com cara de nojo. O sofá velho, a televisão de tubo, a toalha de crochê que a Marlene tinha feito. Mas o Caio estava apaixonado. Casaram. Foram morar num apartamento alugado na área nobre de Santo André. E foi aí que começou. Ele foi sumindo. No começo vinha aos domingos, trazia a Viviane. Mas aos poucos foi espaçando. Um domingo sim, 3 não. Depois um mês sim, 2 não. Ligação, só em aniversário. Natal, às vezes. A Marlene sofria calada. Ela olhava pela janela esperando o carro dele. Mas o carro não vinha. Quando a Marlene adoeceu, há 3 anos, foi pancada dura. Câncer no pâncreas. Descobrimos tarde. Ela lutou 7 meses. 7 meses que eu vi minha mulher definhar na minha frente e não conseguir fazer nada. O Caio visitou ela 2 vezes no hospital. 2 vezes em 7 meses. Na segunda vez ficou 15 minutos. Disse que tinha reunião importante. A Marlene morreu numa terça-feira de manhã. Eu estava segurando a mão dela. O Caio chegou no velório 3 horas atrasado. Não chorou. Não abraçou ninguém. Ficou meia hora e foi embora. Disse que tinha compromisso de trabalho no dia seguinte. Enterrei minha esposa sozinho. A mulher que tinha segurado minha mão por 43 anos. A mulher que tinha construído aquela casa comigo. A mulher que tinha aberto mão de tudo pelo nosso filho. E o filho dela nem conseguiu ficar até baixarem o caixão. Depois disso, o Caio sumiu de vez. Não ligava. Não visitava. Eu mandava mensagem, ele respondia com "Tá bom, pai", e nada mais. Eu vivia sozinho naquela casa. Cozinhava para mim, limpava, via televisão, esperava. Esperava o quê? Nem sei. Acho que esperava o filho voltar. Esperava ele lembrar que tinha um pai. Mas ele não lembrava. Até aquela quinta-feira. 3 dias antes de me jogarem no asilo. O Caio bateu na porta com a Viviane. Sorrindo, carinhoso, atencioso. Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que ele tinha voltado. Mas eu não sou bobo. 40 anos mexendo com eletricidade me ensinaram uma coisa. Quando a corrente muda de direção de repente, é porque tem curto em algum lugar. E tinha. Eu só não sabia ainda onde. Eles me convenceram a assinar a transferência da casa. É melhor assim, pai. Para facilitar. Facilitar o quê? Roubar o que é meu? Mas eu assinei. Assinei porque uma parte de mim, por menor que fosse, ainda tinha esperança. Esperança de que meu filho não fosse capaz disso. 2 dias depois, ele me arrancou de casa. Me jogou no asilo. Me abandonou naquele quarto fedido. E disse aquelas palavras. O senhor vai gostar daqui. É melhor que ficar sozinho naquela casa. Naquela casa que agora tinha o nome dele.
naquela casa que ele ia vender, ou alugar, ou fazer o que quisesse. Porque no papel, agora era dele, mas não era. E foi por isso que 2 horas depois, o celular dele não parava de tocar tentando me encontrar. Porque ele tinha descoberto, tinha ido no cartório, tinha tentado registrar, e alguém tinha dito para ele uma coisa que eu já sabia. Aquela casa nunca poderia ser transferida para o nome dele. Nunca. E eu vou te contar por quê. Em 1998, a Marlene teve um problema de saúde sério. Não era câncer ainda, era o coração. Ela precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena. Cara, muito cara. O plano de saúde da metalúrgica cobria parte, mas tinha uma diferença grande que a gente precisava pagar. Eu não tinha aquele dinheiro guardado. Não tinha para onde correr. Foi quando o seu Augusto apareceu. Seu Augusto era meu vizinho de 3 casas para baixo. Aposentado da mesma metalúrgica onde eu trabalhava, tinha sido supervisor lá nos anos 70. Homem sério, de poucas palavras, mas gente boa. Ele viu meu desespero. Me chamou num sábado de manhã. Walmir, vem cá. Sentamos na varanda dele. Ele acendeu um cigarro e disse direto. Eu sei que você está precisando de dinheiro para a cirurgia da Marlene. Eu tenho, mas não vou emprestar. Vou te vender um pedaço da minha casa. Eu não entendi. Como assim, seu Augusto? Ele deu uma tragada longa. Minha casa tem 250 metros de terreno. Eu moro sozinho. Não preciso de tudo isso. Vou te vender metade do terreno, 50 metros quadrados dos fundos. Por um preço justo. Você constrói o que quiser lá. E eu fico com a parte da frente. Dividimos o lote no cartório. Mas aí ele parou. Olhou para mim. Tem uma condição. Não pode vender enquanto eu for vivo. Se você vender, eu tenho direito de recompra pelo mesmo preço. Isso fica registrado em cartório. É minha garantia. Entendeu? Eu entendi. Ele não queria especulação. Não queria que eu vendesse para o primeiro que aparecesse e ele ficasse com um vizinho problemático. Fechamos o negócio. Ele me vendeu aquele pedaço de terreno por um preço que dava para pagar a cirurgia da Marlene. Registramos tudo direitinho no cartório. Cláusula de inalienabilidade vitalícia. Enquanto o seu Augusto fosse vivo, aquele terreno não podia ser vendido para terceiros sem autorização dele. E se fosse vendido, ele tinha preferência de compra pelo preço original. Tudo legal, tudo registrado. Construí um puxadinho pequeno naquele terreno. 3 cômodos, banheiro, cozinha, sala. A Marlene adorou. Falou que era como ter uma casa de campo dentro da nossa própria casa. O Caio era novo ainda, 18 anos. Achou estranho. Pai, por que o senhor não comprou um terreno normal? Eu expliquei. Ele deu de ombros. Não ligou. Não se importou. Para ele tanto fazia. Os anos passaram. O seu Augusto continuou ali. 3 casas abaixo. A gente tomava café junto de vez em quando. Ele ia na minha casa, eu ia na dele. Homem sozinho, nunca casou, não tinha filhos. A única família que ele tinha era uma sobrinha que morava em Campinas e aparecia 2 vezes por ano. Ele tinha 92 anos agora. Lúcido, firme, teimoso. Acordava todo dia às 6 da manhã, varria a calçada, lia jornal, fazia suas coisas. Quando o Caio veio com aquele papo de transferir a casa para facilitar inventário, eu soube na hora o que ele queria. Ele queria vender, colocar a casa no mercado assim que eu morresse. Talvez até antes, se conseguisse me convencer a ir para algum lugar. E foi exatamente isso que ele fez. Me convenceu a assinar. Me jogou no asilo. E correu para o cartório tentar registrar a escritura no nome dele. Só que lá no cartório, o escrevente olhou os documentos. Olhou de novo. Chamou o tabelião. E o tabelião falou: esse imóvel tem uma cláusula de inalienabilidade vitalícia registrada em 1998. Não pode ser transferido enquanto o beneficiário da cláusula for vivo, o senhor Augusto Ferreira da Silva, residente na mesma rua. Qualquer transferência sem anuência dele é nula. Eu imagino a cara do Caio naquela hora. Imagino o sangue subindo. Imagino a Viviane ao lado, de boca aberta, porque eles tinham planejado tudo. Me tirar de casa, me jogar no asilo, ficar com o imóvel, vender por um bom preço porque o bairro tinha valorizado muito, mas não tinha como. O papel que eu assinei não valia nada enquanto o seu Augusto fosse vivo. E o seu Augusto estava muito bem, obrigado. Foi por isso que o celular começou a tocar. Caio ligando desesperado. 1 vez, 2, 10, 20, 40 chamadas.
Eu olhava o nome dele piscar na tela e não atendia. Deixava tocar. Deixava ele suar. Deixava ele entender que tinha feito tudo errado. Que tinha abandonado o pai achando que ia se dar bem. Mas tinha se dado mal. Fiquei ali sentado naquele quarto de asilo, ouvindo o celular vibrar, pensando em tudo que eu tinha feito pelo Caio. Todas as vezes que abri mão de alguma coisa para dar para ele. O carro que vendi para pagar faculdade. As horas extras que fiz para comprar roupa boa para ele. As noites que a Marlene passou acordada costurando o uniforme de escola. Tudo jogado fora. Tudo pisoteado. E para quê? Para ele me arrancar de casa e tentar roubar o que era meu. Mas eu não ia deixar barato. Não dessa vez. Porque uma coisa que a vida me ensinou é que homem que perde a dignidade, perde tudo. E eu não ia morrer sem dignidade. Não ia deixar meu filho achar que podia fazer o que fez e sair impune. Ia fazer justiça. Do meu jeito. No meu tempo. O celular parou de tocar depois de 1 hora. Silêncio. Eu imaginei o Caio voltando para casa, contando para Viviane. Os dois se olhando. Percebendo que tinham um problema. Um velho teimoso de 92 anos que não morria. Um velho que era a única coisa entre eles e o dinheiro. E um pai que eles tinham acabado de abandonar num asilo e que agora sabia exatamente o que eles tinham tentado fazer. Levantei da cama. Fui até a janela. Olhei para o pátio de cimento. Tinha uns 4 velhos sentados em bancos de plástico, olhando para o nada. Uma velha andando de bengala. Um homem de cadeira de rodas sendo empurrado por uma cuidadora entediada. Aquele lugar cheirava a fim, a desistência, a gente que a família não queria mais. Mas eu não era como eles. Eu não ia desistir. Não ia ficar ali apodrecendo até morrer. Tinha uma guerra começando, e eu ia lutar, porque o Caio tinha esquecido uma coisa. Tinha esquecido que o pai dele não era bobo, que o pai dele tinha sobrevivido 40 anos numa metalúrgica, que tinha construído uma casa com as próprias mãos, que tinha criado ele sozinho quando a mãe morreu. Tinha esquecido que Valmir Cardoso não era homem de se entregar. Peguei o celular, olhei as 40 chamadas perdidas. Apaguei todas. Desliguei o aparelho, guardei no bolso e comecei a planejar minha volta, porque eu ia voltar, para minha casa, pro que era meu, e o Caio ia pagar por tudo que fez. No segundo dia no asilo, uma enfermeira bateu na porta do meu quarto. Seu Valmir, tem uma ligação para o senhor. É seu filho. Eu estava sentado na cadeira de plástico dura, olhando pela janela. Virei para ela. Diz que eu não quero falar. Ela piscou confusa. Mas, senhor, é seu filho. Ele disse que é urgente. Eu repeti mais devagar. Eu não quero falar. Ela saiu. Voltou 5 minutos depois. Ele insiste muito, seu Valmir. Disse que é sobre a casa do senhor, que precisa resolver uns documentos. Eu olhei para ela. Eu sei o que ele quer. Diz que eu não tô bem para falar. Diz que eu tô confuso. Diz o que você quiser. Mas eu não vou falar com ele. A enfermeira ficou sem graça. Saiu. Não voltou mais. Mas eu sabia que o Caio não ia desistir. Ele tinha um problema agora. Um problema de 92 anos chamado Augusto. E ele ia tentar resolver. Ia tentar de todo jeito. Porque gente desesperada faz burrice. E eu estava esperando ele fazer a dele. Passei aquele dia inteiro pensando. Pensando em como sair dali. Pensando no que fazer quando saísse. Porque eu ia sair. Não ia ficar apodrecendo naquele lugar. Mas precisava ser esperto. Precisava de um plano. E para ter um plano, eu precisava saber o que o Caio ia fazer em seguida. À noite, depois do jantar horrível que serviram, um salgadinho requentado com suco aguado, voltei para o quarto. Peguei meu celular. Liguei. Tinha 17 mensagens do Caio. Abri a primeira. Pai, atende o telefone. Urgente. A segunda. Pai, precisamos conversar. É sobre a casa. A terceira. Pai, para de birra. Eu sei que o senhor tá bravo, mas a gente precisa resolver isso. Birra. Ele chamou de birra. Como se abandonar o próprio pai num asilo fosse alguma coisa que se resolve com conversa. Li todas as mensagens, cada uma mais desesperada que a outra. Na última, ele tinha mudado o tom. Pai, o senhor não entende. A gente fez isso pensando no melhor para o senhor. Mas tem uns problemas com a documentação. Preciso que o senhor fale com o seu Augusto. Preciso que o senhor peça para ele assinar uns papéis. Então era isso. Ele queria que eu fosse até o seu Augusto e convencesse o velho a liberar a cláusula.
Queria que eu facilitasse o roubo da minha própria casa. A cara de pau era tanta que dava até vontade de rir. Mas eu não ri. Apaguei todas as mensagens. Desliguei o celular de novo. No terceiro dia, de manhã cedo, o Caio apareceu pessoalmente. A enfermeira veio me avisar. Seu filho está na recepção, quer falar com o senhor. Eu estava tomando café com os outros velhos no refeitório. Um café ralo, pão duro, margarina rançosa. Olhei para ela. Manda ele ir embora. A enfermeira hesitou. Senhor Walmir, o senhor tem certeza? Ele parece muito preocupado. Eu repeti. Manda ele ir embora. Ela foi. Voltou 10 minutos depois. Ele não quer ir. Disse que vai esperar o senhor se acalmar. Eu me levantei. Fui até a recepção. O Caio estava lá, de pé, de terno, olheiras fundas. Quando me viu, abriu um sorriso forçado. Pai, finalmente. Eu estava preocupado. O senhor não atende o telefone, não responde mensagem. Eu cortei. O que você quer, Caio? O sorriso dele murchou. Ele olhou em volta. Tinha outras pessoas ali, famílias visitando, cuidadoras passando. Ele abaixou a voz. Vamos conversar no quarto do senhor. Eu não me mexi. Fala aqui mesmo. Ele engoliu seco. Pai, é sobre a casa. Tem um problema com a documentação. Aquela cláusula que o senhor fez com o seu Augusto em 98. A gente não pode registrar a transferência sem a autorização dele. Eu deixei o silêncio pesar. Ele continuou mais nervoso. Eu preciso que o senhor vá lá conversar com ele. Pedir para ele assinar uma liberação. É simples. Só uma assinatura. Aí a gente resolve tudo e o senhor pode ficar tranquilo aqui. Tranquilo. Aquela palavra de novo. Como se eu pudesse ficar tranquilo sabendo que meu filho tinha me roubado. Não. Foi tudo o que eu disse. O Caio piscou. Como assim não, pai? Eu dei um passo para frente. Olhei nos olhos dele. Eu não vou pedir nada para o seu Augusto. Eu não vou assinar nada. E você não vai ter aquela casa enquanto eu for vivo. A cara dele mudou. A máscara de filho preocupado caiu. O que sobrou foi raiva pura. O senhor não entende, né? O senhor não entende que a gente está tentando ajudar. Aquela casa tá velha, precisa de reforma. O senhor não consegue cuidar sozinho. E aqui o senhor tem tudo. Comida, cama, assistência. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Ajudar. Você chama roubar de ajudar agora? Ele deu um passo para trás. Olhou em volta de novo. Baixou ainda mais a voz. Cuidado com o que o senhor fala, pai. O senhor tá velho. Às vezes confunde as coisas. Às vezes não tá muito bem da cabeça. Se o senhor ficar espalhando que a gente roubou alguma coisa, a gente vai ter que tomar providências. Entende? Providências. Ameaça velada. Mas eu conhecia essa jogada. Ele ia tentar me declarar incapaz. Ia tentar dizer que eu estava senil, que não tinha mais condições de cuidar dos meus próprios bens. Ia tentar me tirar até o direito de decidir sobre a minha vida. Mas ele tinha esquecido uma coisa. Eu tinha 79 anos, mas minha cabeça funcionava melhor que a dele. Pode tentar, Caio. Pode tentar me declarar louco. Mas você vai precisar de laudo médico. Vai precisar provar. E enquanto você tenta, eu vou contar para todo mundo o que você fez. Vou contar para os vizinhos. Vou contar para o seu Augusto. Vou contar para quem quiser ouvir que meu filho me enganou, me fez assinar papel e me jogou num asilo para roubar minha casa. A veia do pescoço dele saltou. Ele cerrou os punhos. Por um segundo, achei que ele ia me bater ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas ele se controlou. Respirou fundo. O senhor vai se arrepender disso, pai. Virou as costas e saiu. Eu fiquei ali parado, vendo ele ir embora, o coração batendo forte, as mãos tremendo, mas não de medo, de raiva, de determinação. Porque agora a guerra tinha começado de verdade, e eu ia lutar até o fim. Voltei para o quarto, sentei na cama, peguei o celular, liguei de novo. Procurei na agenda um nome que eu não ligava fazia tempo. Edmilson, meu antigo colega da metalúrgica. A gente tinha trabalhado junto por 20 anos. Ele era mais novo que eu, uns 60 e poucos agora. Tinha se aposentado e aberto uma pequena oficina elétrica. Bom sujeito. Homem de confiança. Disquei. Tocou 3 vezes. Alô? A voz dele rouca de cigarro. Edmilson, é o Walmir. Silêncio do outro lado. Depois. Walmir? Caramba, velho. Faz quanto tempo? Como é que você tá? Preciso de ajuda, Edmilson. Contei tudo. A casa, o Caio, a transferência, o asilo.
Tudo. Ele ouviu calado. Quando terminei, ele soltou um palavrão baixo. Filho da mãe. Desculpa, Walmir, mas seu filho é um filho da mãe mesmo. Eu concordei. Eu sei. E eu preciso sair daqui. Preciso da sua ajuda para sair. Pode contar comigo, velho. O que você precisa? Respirei fundo. Amanhã cedo você vem aqui. Diz que é meu sobrinho, que veio me buscar para um passeio. Eles não vão questionar. E a gente vai embora. Vou voltar para minha casa. Edmilson não hesitou. Amanhã às 9 eu tô aí. Desliguei. Olhei pela janela. O céu estava ficando escuro. Mais um dia acabando naquele lugar horrível. Mas era o último. Amanhã eu ia sair. Ia voltar para minha casa. Ia mostrar pro Caio que Walmir Cardoso não desiste. Não abaixa a cabeça. Não deixa filho nenhum pisar em cima dele. A noite foi longa. Não consegui dormir direito. Ficava imaginando a cara do Caio quando descobrisse que eu tinha fugido. Quando percebesse que tinha perdido o controle da situação. Ele tinha me subestimado. Tinha achado que eu era só um velho fraco, confuso, fácil de manipular. Mas ia aprender. Ia aprender da pior maneira. 9 horas da manhã em ponto, o Edmilson apareceu. Eu estava esperando na recepção, sentado numa cadeira de plástico, com a mala velha ao lado. A mesma mala que o Caio tinha inchado às pressas 3 dias atrás. A recepcionista olhou para mim, depois para o Edmilson. Posso ajudar? Edmilson sorriu largo. Vim buscar meu tio para um passeio. Dia bonito, né? Vamos dar uma volta, tomar um café? Ela olhou para mim. Seu Walmir, o senhor vai sair? Eu levantei. Vou. Ela franziu a testa. Mas o senhor precisa assinar aqui. E seu filho deixou orientação de que qualquer saída precisa ser comunicada para ele antes. Eu peguei a caneta. Assinei o papel. Meu filho não manda em mim. Eu não sou preso. Posso sair quando quiser. Ela ficou sem graça. Sim, senhor. Mas é procedimento avisar a família. Eu já estava andando para a porta. Então avisa. Saímos. O sol da manhã bateu no meu rosto e eu respirei fundo. Ar puro. Liberdade. 3 dias naquele lugar tinham sido 3 dias demais. Edmilson pegou minha mala, colocou no porta-malas do palio dele. Vamos, velho. Vamos te levar para casa. Entrei no carro. Ele ligou o motor e saímos dali. Olhei pelo retrovisor. A recepcionista estava na porta, celular na mão. Provavelmente já ligando para o Caio. Você tem noção do que vai acontecer agora, né? Edmilson falou, olhando para frente enquanto dirigia. Seu filho vai pirar. Vai dizer que você fugiu, que não tem condições, vai tentar te arrastar de volta. Eu sabia. Deixa ele tentar. Eu tô na minha casa. Ele que foi embora, não eu. A gente chegou em Santo André meia hora depois. Rua conhecida, vizinhos conhecidos, minha casa. Edmilson parou na frente. Eu desci. Olhei para a fachada. A pintura estava velha, descascando em alguns pontos. O portão enferrujado. Mas era minha casa. Construída com minhas mãos. Paguei com meu suor. E ninguém ia me tirar dali. Abri o portão. Subi os 3 degraus da entrada. Coloquei a chave na fechadura. A porta abriu. Cheiro de casa fechada. Poeira. Silêncio. Mas era um silêncio diferente do asilo. Era o silêncio de quem está em casa. Entrei. Edmilson veio atrás. Quer que eu fique um pouco? Caso seu filho apareça? Eu balancei a cabeça. Não precisa. Você já me ajudou demais. Eu resolvo o resto. Ele hesitou. Walmir, você tem certeza? Esse menino seu não tá brincando. Ele quer essa casa. E gente assim não desiste fácil. Eu olhei para ele. Eu também não desisto fácil, Edmilson. Criei esse menino. Sei como ele funciona. E dessa vez, ele foi longe demais. Edmilson me abraçou. Qualquer coisa mesmo você me liga. Tô aqui. Ele saiu. Ouvi o carro dele afastar. Fechei a porta. Olhei em volta. A sala. O sofá velho onde eu e a Marlene assistíamos novela. A mesa de jantar onde o Caio fazia lição de casa quando criança. As fotos na parede. Eu, ela, ele. Família. Ou pelo menos o que um dia foi uma família. Fui pro quarto. Joguei a mala no canto. Sentei na cama. A mesma cama onde a Marlene tinha dormido ao meu lado por 43 anos. Onde ela tinha suspirado pela última vez antes de adoecer. Senti um aperto no peito. Marlene, falei baixo, como se ela pudesse ouvir. Se você tivesse visto o que nosso filho fez, se você tivesse visto... Mas ela não estava ali.
Ela nunca mais ia estar. E eu precisava lidar com isso sozinho. Levantei. Fui para a cozinha. Abri a geladeira. Vazia, claro. Fazia 3 dias que eu tinha saído. Ou melhor, que tinha sido arrancado dali. Fechei a geladeira. Peguei o celular. Liguei de novo. Olhei as mensagens. Já tinha 5 novas do Caio. Abri a primeira. Pai, a gente foi avisado que o senhor saiu do asilo. Onde o senhor tá? A segunda. Pai, isso não tá certo. O senhor não pode ficar sozinho. Volta pro asilo. A gente conversa. A terceira. Pai, eu vou aí. A gente precisa resolver isso. Apaguei todas. Desliguei o celular de novo. Ele ia vir. Eu sabia que ia. E quando viesse, a gente ia ter a conversa que precisava ter. A conversa de verdade, sem máscaras. Fui até a janela da sala. Olhei para a rua. A casa do seu Augusto, 3 casas abaixo. A cerca baixa de madeira. O jardim bem cuidado. O velho não estava na varanda, como sempre ficava de manhã. Devia estar lá dentro, fazendo alguma coisa. Precisava falar com ele. Precisava contar o que tinha acontecido. Porque se o Caio aparecesse lá tentando convencê-lo, o seu Augusto tinha que saber a verdade. Vesti uma camisa limpa. Saí. A rua estava vazia. Era dia de semana, 10 horas da manhã. Todo mundo trabalhando. Caminhei até a casa do seu Augusto. Bati na porta. Nada. Bati de novo. Ouvi uns passos lentos, arrastados. A porta se abriu. Ele apareceu, de bermuda e camisa regata, chinelo de dedo, um sorriso no rosto. Walmir? Que surpresa. Pensei que você tivesse viajado. Faz dias que não te vejo. Posso entrar, seu Augusto? Preciso conversar com o senhor. Ele abriu a porta mais. Claro, claro. Entra. Entrei. A casa dele cheirava a café passado e sabonete de coco. Simples, limpa, organizada. Sentei no sofá. Ele sentou na poltrona. Aconteceu alguma coisa, Walmir? Você tá com cara de quem brigou com o mundo. Contei tudo. Cada detalhe. O Caio aparecendo com a conversa de transferir a casa, a assinatura, o abandono no asilo, a descoberta da cláusula, a tentativa do Caio de fazer eu convencer o seu Augusto a assinar a liberação, a fuga, tudo. O velho ouvia calado, o rosto ficando mais duro a cada palavra. Quando terminei, ele soltou um suspiro longo. Filho da mãe, ele falou sem rodeios. Desculpa, Walmir, mas seu filho é um safado mesmo. Fazer isso com o próprio pai. Eu concordei. Pois é, e ele vai vir aqui, seu Augusto. Vai tentar te convencer. Vai dizer que é pelo meu bem, que eu tô velho, que preciso de cuidados. Vai mentir que nem sente. O seu Augusto se levantou. Foi até uma gaveta. Puxou um maço de documentos. Voltou. Walmir, essa cláusula que a gente fez em 98, ela não sai enquanto eu for vivo, e eu não pretendo morrer tão cedo. Ele sorriu. Tenho 92 anos, mas minha pressão é boa, meu coração é firme, e eu faço caminhada todo dia. Seu filho vai ter que esperar. E enquanto isso, você fica na sua casa tranquilo. Ninguém tira você dali. Eu senti um alívio, mas também uma preocupação. Seu Augusto, o Caio não é de desistir. Ele vai tentar alguma coisa. Não sei o que, mas vai. O velho acenou com a mão. Deixa ele tentar. Eu já vi muito menino metido a esperto na vida. Trabalhei 30 anos em metalúrgica, lidei com todo tipo de gente. Seu filho não me assusta. Levantei. Agradeci. Voltei para casa. 2 horas depois, o Caio chegou. Ouvi o carro frear na frente. Portão batendo. Passos rápidos. Ele não bateu na porta. Tinha chave. Abriu e entrou. Me achou na sala, sentado no sofá, vendo televisão. O senhor enlouqueceu de vez? Foi a primeira coisa que ele disse. A voz alta, raivosa. Sair do asilo daquele jeito, sem avisar ninguém. Voltar para cá sozinho. Eu desliguei a televisão. Virei para ele. Eu não pedi para ir pro asilo, Caio. Você me levou à força. Então eu saí à força também. Ele jogou a chave em cima da mesa. O senhor não entende, né? Não entende que a gente está tentando cuidar do senhor. Eu me levantei. Cuidar? Você chama me roubar de cuidar? Ele cerrou os dentes. Ninguém tá roubando nada. A casa ia ficar pro senhor do mesmo jeito. A gente só ia facilitar depois, quando o senhor não precisasse mais. Quando eu morresse, você quer dizer. Eu dei um passo para frente. Só que você teve uma surpresa, né? Descobriu que a casa não pode ser vendida enquanto o seu Augusto for vivo, e agora tá desesperado. A cara dele ficou vermelha.
O senhor precisa conversar com ele. Precisa pedir para ele assinar a liberação. É simples. Ele é seu amigo. Ele vai fazer isso por você. Eu ri. Um riso amargo. Ele já sabe de tudo, Caio. Já contei tudo para ele. O que você fez. Como me enganou. Como me jogou no asilo. E sabe o que ele me disse? Que a cláusula não sai enquanto ele for vivo. E que ele pretende viver muito ainda. O silêncio caiu pesado. Caio ficou parado, os punhos cerrados, a respiração pesada. E então ele disse, baixo, perigoso. A gente vai ver quanto tempo ele vai viver. Mas ali eu estava de novo, sentado numa cadeira dura de plástico, esperando notícia do seu Augusto. Fazia 2 horas que tinham levado ele para a sala de emergência. 2 horas que eu ficava ali, olhando o relógio, imaginando o pior. Dona Rosa tinha vindo também. A sobrinha do seu Augusto tinha sido avisada e estava a caminho de Campinas. Mas por enquanto era só eu e a vizinha, esperando. Uma médica saiu finalmente. Jovem, cansada, jaleco manchado. Família do senhor Augusto Ferreira? Eu levantei. Sou eu, sou como se fosse família. Vizinho de muitos anos. Ela olhou para a prancheta. Ele está estável agora. Foi uma queda brusca de pressão. Pode ter sido provocada por um susto, ou estresse intenso, ou... Ela pausou. Ou por ingestão de alguma substância. Meu sangue gelou. Substância? Que tipo de substância? Ela ajustou os óculos. A gente colheu sangue para análise toxicológica. Vai levar uns dias para o resultado sair. Mas pelo quadro, parece que pode ter sido algum sedativo ou hipotensor. Algo que baixasse a pressão dele rapidamente. Eu senti as pernas bambearem. Alguém deu alguma coisa para ele? A médica levantou as mãos. Eu não posso afirmar nada sem os exames. Mas é uma possibilidade. O senhor disse que ele recebeu visita antes de passar mal? Eu assenti. Ele falou que foi um homem de terno, mas não terminou a frase. Ela anotou algo. Vou incluir isso no relatório. Se for confirmado que houve ingestão de algo não prescrito, isso vira caso de polícia. Ela me deixou entrar para ver ele. O seu Augusto estava numa maca, soro no braço, aparelhos apitando ao redor, mas estava acordado. Quando me viu, tentou sorrir. O Almir, que susto, hein? Eu puxei uma cadeira. Sentei do lado. Seu Augusto, o que aconteceu? Quem foi que bateu na sua porta? Ele fechou os olhos, tentando lembrar. Era um homem, jovem, de terno. Disse que era da prefeitura, que estava fazendo um levantamento das casas antigas do bairro. Pediu para entrar, fazer umas perguntas. Eu senti a raiva subir. E o senhor deixou? Ele abriu os olhos. O Almir, eu sou velho, mas não sou mal educado. O rapaz parecia educado. Tinha prancheta, crachá. Achei que era legítimo. E aí? Ele continuou. Ele entrou. Fez umas perguntas bobas. Quanto tempo eu morava ali, se a casa era própria, essas coisas. Depois ofereceu água. Disse que tinha trazido umas garrafinhas na mochila, que estava muito quente. Eu aceitei. Bebi. Ele pausou. E depois disso, tudo ficou embaçado. Lembro de sentir tontura, de tentar sentar, e nada mais. Água. Ele tinha dado água para o seu Augusto. Água com alguma coisa misturada, sedativo, hipotensor. Alguma droga que baixasse a pressão de um velho de 92 anos, que podia ter matado ele, e quase matou. Seu Augusto, como era esse homem? O senhor lembra do rosto? Ele franziu a testa. Moreno, alto, cabelo gel, daquele bem penteado, terno cinza, gravata azul, tinha uma pasta preta. Meu estômago revirou. Eu conhecia alguém que usava terno cinza e gravata azul todo dia. Alguém que trabalhava como gerente comercial. Alguém que tinha todo o interesse em ver o seu Augusto fora do caminho. Mas não podia ser o Caio pessoalmente. Ele não seria tão burro de aparecer lá. Tinha mandado alguém, contratado alguém. Algum funcionário dele, algum conhecido, alguém que fizesse o serviço sujo por ele. Saí do quarto. Liguei pro Edmilson. Ele atendeu no segundo toque. O Almir, e aí? Contei tudo. A visita, a água, o desmaio, a suspeita de envenenamento. Edmilson soltou uma sequência de palavrões. Esse filho da puta passou de todos os limites. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa provar que foi ele. Como? Eu perguntei cansado. Como a gente prova? Não tem câmera na casa do seu Augusto. O homem que apareceu lá ninguém conhece. E mesmo que a toxicologia dê positivo,
Como a gente liga isso ao Caio? Edmilson ficou quieto. Depois disse devagar: a gente precisa armar uma cilada. Fazer ele se entregar. Uma cilada. Era arriscado. Mas talvez fosse a única opção. Como? Edmilson pensou. Deixa eu pensar. A gente se fala amanhã. Por enquanto, fica de olho. E não deixa o seu Augusto sozinho no hospital. Se eles tentaram uma vez, podem tentar de novo. Desliguei. Voltei para o quarto. Dona Rosa tinha ido embora. A sobrinha do seu Augusto ainda não tinha chegado. Sentei de novo na cadeira do lado da maca. O velho estava cochilando. Olhei para ele. 92 anos. Uma vida inteira de trabalho honesto. E agora ali, numa cama de hospital, porque meu filho tinha decidido que ele era um obstáculo. Peguei meu celular. Abri as mensagens. Tinha uma nova do Caio, de uma hora atrás. Pai, soube que o seu Augusto passou mal. Que pena. Essas coisas acontecem com gente da idade dele. O senhor devia pensar nisso. A vida é frágil. Nunca se sabe quando é a última vez. Li aquela mensagem 3 vezes. Cada palavra destilando veneno. Essas coisas acontecem. A vida é frágil. Nunca se sabe quando é a última vez. Não era solidariedade. Era aviso. Era ele dizendo: eu fiz. E posso fazer de novo. Com ele. Ou com você. Apaguei a mensagem. Mas tirei print antes. Guardei. Porque aquilo era prova. Prova da intenção. Da frieza. Do que ele era capaz de fazer. E uma hora, isso ia servir. A sobrinha do seu Augusto chegou às 8 da noite. Cláudia, uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, olhos vermelhos de choro. Ela abraçou o tio, que já estava mais acordado. Conversaram baixo. Eu me apresentei. Expliquei tudo. Ela ficou pálida. Alguém envenenou meu tio? Eu assenti. A gente não tem certeza ainda, mas é muito provável. Ela olhou para mim. Por quê? Quem faria uma coisa dessas? Eu respirei fundo. Contei sobre a casa, sobre a cláusula, sobre o Caio, sobre tudo. Quando terminei, ela estava tremendo de raiva. Seu filho é um monstro. Eu não discordei, porque era verdade. Cláudia ficou no hospital. Disse que ia passar a noite ali. Eu voltei para casa, já era quase meia-noite. A rua estava escura, vazia. Entrei, tranquei a porta. Fui para o quarto, mas não consegui dormir. Ficava pensando no que fazer, como provar, como fazer justiça. De manhã cedo, 6h30, o Edmilson apareceu. Bateu na porta. Eu abri. Ele entrou com cara de quem não tinha dormido também. Tive uma ideia. Sentamos. Ele puxou o celular. A gente precisa fazer o Caio acreditar que o seu Augusto vai morrer. Ou já morreu. Aí ele relaxa. Acha que ganhou. E quando ele achar que ganhou, a gente pega ele. Olhei para ele. Como a gente faz isso? Edmilson sorriu. Mas era um sorriso sem alegria. A gente espalha a notícia. Vizinhos, conhecidos, que o seu Augusto teve uma parada cardíaca no hospital, que tá grave, desenganado, ou melhor ainda, que morreu. Aí a gente vê como o Caio reage. Se ele aparece aqui correndo, tentando registrar a casa de novo, a gente tem a prova da intenção. Era arriscado, mas podia funcionar. E o seu Augusto? Ele topa isso? Edmilson deu de ombros. A gente pergunta. Mas pelo que você contou, o velho tem coragem. E ele deve querer ver justiça tanto quanto você. Voltei para o hospital na parte da tarde. Conversei com o seu Augusto e a Cláudia. Expliquei o plano. O velho ouviu tudo. Quando terminei, ele sorriu. Um sorriso maroto, de quem estava gostando da ideia. Então você quer que eu morra? Deu uma risada. Walmir, eu tô nessa. Esse moleque do seu filho quase me matou de verdade. Agora é minha vez de dar o troco. Cláudia concordou. Eu ajudo. Vou espalhar para os vizinhos. Vou dizer que meu tio teve complicação grave, que os médicos não dão esperança. Olhei para os dois. Tem certeza? Porque isso pode ficar perigoso. O seu Augusto apertou minha mão. Walmir, eu já vivi 92 anos. Se eu morrer amanhã, morri bem vivido. Mas se eu puder ajudar a botar aquele moleque na cadeia antes, melhor ainda. O plano estava armado. Agora era só esperar o Caio morder a isca. A notícia se espalhou rápido. Dona Rosa foi a primeira. Cláudia ligou para ela na sexta de manhã, voz embargada, chorando. Dona Rosa, meu tio piorou muito durante a noite. Os médicos disseram que ele não resiste. Pode ser questão de horas. Dona Rosa, coração mole,
Espalhou para a rua inteira em menos de 1 hora. De casa em casa, de boca em boca. O seu Augusto tá morrendo. Coitado. Tão de repente. Eu fiquei em casa, esperando. Sabia que a notícia ia chegar nos ouvidos do Caio. Algum vizinho ia comentar. Alguém ia falar. E ele ia saber. Edmilson estava comigo sentado na sala tomando café. Agora é esperar. Ver como ele reage. Eu assenti. O coração batendo forte. Nervoso, com raiva, com esperança. 2 horas depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Era uma voz de mulher, formal. Senhor Walmir Cardoso? Eu confirmei. Aqui é do Cartório de Registro de Imóveis de Santo André. O senhor poderia comparecer aqui hoje ainda? Tem uma pendência sobre o imóvel registrado no seu nome. Eu fingi surpresa. Pendência? Que tipo de pendência? Ela explicou. É sobre a cláusula de inalienabilidade registrada em 1998. Recebemos uma solicitação de revisão. Precisamos confirmar alguns dados com o senhor. Solicitação de revisão. O Caio já estava se mexendo. Rápido. Nem esperou o seu Augusto morrer de verdade. Só a notícia de que ele estava morrendo já tinha sido suficiente. Desliguei. Olhei para o Edmilson. Ele mordeu a isca. Já está tentando mexer com a documentação no cartório. Edmilson se levantou. Perfeito. Agora a gente precisa pegar ele no flagra. Vamos pro cartório. Eu vou junto. Chegamos no cartório às 2 da tarde. O lugar estava vazio. Balcão de madeira escura, cheiro de papel velho. A moça da recepção nos atendeu. Senhor Walmir, por favor acompanhe. O tabelião quer falar com o senhor. Subimos para o 2º andar. Uma sala pequena. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, óculos de grau, terno marrom, estava sentado atrás da mesa, e do outro lado, sentado numa cadeira, estava o Caio. Ele levantou quando me viu. Surpresa genuína no rosto. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Eu entrei devagar. Edmilson atrás. Fui chamado. Disseram que tem uma pendência sobre minha casa. O tabelião ajustou os óculos. Senhor Walmir, seu filho aqui veio solicitar a remoção da cláusula de inalienabilidade sobre o imóvel. Ele trouxe um atestado médico informando que o senhor Augusto Ferreira está em estado grave, desenganado pelos médicos, e solicitou que a cláusula seja removida por força maior. Eu olhei para o Caio. Ele estava tenso, suando, mas tentava manter a compostura. É verdade, pai. O seu Augusto está muito mal. É questão de tempo. E quando ele falecer, a cláusula cai automaticamente. Eu só estou tentando adiantar o processo para facilitar. Para o senhor não ter que lidar com burocracia depois. Facilitar. Sempre essa palavra. Eu dei um passo na direção dele. Adiantar o processo? O homem ainda está vivo, Caio. E você já está aqui querendo se livrar da cláusula? O tabelião interveio. Na verdade, senhor Walmir, sem o falecimento oficial do beneficiário da cláusula, ela não pode ser removida. É o que eu estava explicando para o seu filho. Ele precisaria de um atestado de óbito, não apenas um atestado médico. Caio se virou para o tabelião. Mas é questão de horas. Os médicos foram claros. Ele não vai resistir. Não tem como agilizar isso. O tabelião negou com a cabeça. Infelizmente não. A lei é clara. A cláusula só pode ser removida com a apresentação do atestado de óbito. Eu vi a frustração no rosto do Caio, a raiva contida. Ele tinha vindo até ali achando que ia resolver tudo, que ia conseguir remover a cláusula antes mesmo do seu Augusto morrer. Mas estava dando errado. De novo. Saí da sala. Edmilson me seguiu. Descemos a escada. O Caio veio atrás. Pai, espera. A gente precisa conversar. Eu parei na calçada. Virei. Conversar sobre o quê, Caio? Sobre como você apareceu no cartório no mesmo dia que espalhou o boato que o seu Augusto está morrendo? Sobre como você está desesperado para ficar com minha casa? Ele olhou em volta. Tinha gente passando. Abaixou a voz. Pai, o senhor está fazendo tempestade em copo d'água. Eu só vim resolver as coisas, evitar dor de cabeça futuro. Eu ri. Um riso amargo. Dor de cabeça? Caio, você tentou matar um velho de 92 anos. Você mandou alguém envenenar o seu Augusto. Achou que eu não ia descobrir? A cara dele mudou. Ficou branca. Do que o senhor está falando? Eu não mandei ninguém fazer nada. Eu me aproximei. O seu Augusto lembra de tudo. O homem de terno, a água, o desmaio.
Tá tudo registrado no hospital. Tem toxicologia sendo feita. Tem investigação. E quando provarem que foi envenenamento, a polícia vai querer saber quem tinha motivo. E adivinha quem tinha motivo, Caio? Ele deu um passo para trás. Isso é absurdo. O senhor tá delirando. O seu Augusto é velho. Passou mal. Acontece. Não tem nada a ver comigo. Mas a voz dele estava trêmula. Os olhos fugindo. Edmilson deu um passo à frente. Sabe o que eu acho? Acho que você contratou alguém. Mandou dar um susto no velho. Baixar a pressão dele. Provocar um AVC, uma parada cardíaca. Qualquer coisa que tirasse ele do caminho. Só que deu errado. Ele sobreviveu. Caio olhou para o Edmilson. Quem é você? Edmilson sorriu. Amigo do seu pai. Testemunha de tudo que está acontecendo. E se eu fosse você, eu pegava meu carro e ia embora antes que isso fique pior. Caio hesitou. Depois apontou o dedo para mim. O senhor vai se arrepender. Vai se arrepender de ter virado contra o próprio filho. Entrou no carro. Acelerou. Saiu dali. Edmilson colocou a mão no meu ombro. Ele tá nervoso, assustado. Isso é bom. Gente nervosa comete erro. Eu respirei fundo. Mas a gente ainda não provou nada. Não tem como ligar ele ao envenenamento. O homem que foi lá, ninguém sabe quem é. Edmilson pensou. Então a gente precisa fazer ele confessar. De algum jeito. Gravar. Ter prova concreta. Olhei para ele. Como? Ele puxou o celular do bolso. Deixa eu pensar. Mas primeiro, vamos pro hospital. Ver como tá o seu Augusto. E avisar que o Caio mordeu a isca. Voltamos pro hospital. O seu Augusto estava melhor. Sentado na cama, comendo gelatina, conversando com Cláudia. Quando entramos, ele sorriu. E aí? Funcionou? Contei tudo. O cartório, o Caio, a reação dele. O velho bateu palma na coxa. Ótimo! Agora vamos ver até onde esse moleque vai. Cláudia estava séria. Vocês acham que ele vai tentar de novo? Tentar fazer alguma coisa pro meu tio? Eu olhei para ela. Não sei. Mas a gente não vai deixar o seu Augusto sozinho. Tem que ter alguém vigiando o tempo todo. No hospital e depois em casa. Passamos o fim de semana assim. Eu, Edmilson e Cláudia, nos revezando no hospital. O seu Augusto recebeu alta no domingo. Os médicos disseram que ele tinha se recuperado bem. A pressão tinha estabilizado. Mas o resultado da toxicologia ainda não tinha saído. Levaria mais uns dias. Levamos o seu Augusto de volta para casa. Eu fiquei lá com ele o domingo inteiro. Na segunda de manhã, Edmilson apareceu. Tinha uma cara estranha. Walmir, preciso te mostrar uma coisa. Puxou o celular. Abriu o WhatsApp. Tenho um conhecido que trabalha numa empresa de segurança. Ele me deve um favor. Pedi para ele verificar se tem alguma câmera de loja ou comércio na rua que possa ter filmado o dia que o seu Augusto passou mal. Meu coração acelerou. E tem? Ele assentiu. Tem. A padaria da esquina tem câmera externa. Ela filma a rua. E no dia que o seu Augusto passou mal, ela filmou um homem de terno entrando na casa dele. E saindo 15 minutos depois, ele girou o celular. Me mostrou a imagem. Um print de uma câmera de segurança. Preto e branco. Baixa qualidade. Mas dava para ver. Um homem. Alto. Terno. Pasta preta na mão. Consegue ver o rosto? Perguntei. Edmilson deu zoom. Ficou embaçado. Mas dava para ver traços. Não o suficiente para identificar. Mas dá para confirmar que alguém esteve lá. E se a gente conseguir descobrir quem é esse cara, a gente liga ele ao Caio. Peguei meu celular. Pensei. Eu vou mandar uma mensagem pro Caio. Vou dizer que a gente tem a filmagem. Que a polícia está analisando. Vou ver como ele reage. Edmilson hesitou. Você tem certeza? Isso pode assustar ele. Fazer ele fugir. Eu balancei a cabeça. Ou pode fazer ele cometer um erro. Tentar apagar rastro. Entrar em contato com quem ele contratou. E aí a gente pega. Escrevi a mensagem. Caio. A padaria da esquina tem câmera. Filmou o homem que entrou na casa do seu Augusto no dia que ele passou mal. A polícia já está com a filmagem. É questão de tempo até identificarem quem é. Se eu fosse você, começava a pensar em um bom advogado. Enviei. Esperei. 3 minutos depois, as 3 bolinhas apareceram. Ele estava digitando. Parou. Digitou de novo. Parou. Finalmente a mensagem veio. Eu não sei de nada disso. Mas se o senhor quer me acusar de algo que eu não fiz, vai em frente. Vai ver quem sai perdendo. Não era confissão.
Mas também não era negação convicta. Era nervosismo. Era medo. E medo faz gente cometer besteira. Agora era só esperar. Caio cometeu o erro na terça-feira, 2 dias depois da minha mensagem sobre a filmagem. Edmilson tinha instalado uma câmera discreta na casa do seu Augusto. Pequenininha na varanda apontada para a rua. A gente não contou para ninguém. Nem para os vizinhos. Só eu, Edmilson, Cláudia e o seu Augusto sabíamos. E ficamos esperando. Era meio-dia quando o carro parou na frente da casa do seu Augusto. Não era o carro do Caio. Era um Civic preto. Vidros fumê. Edmilson estava comigo na minha casa, monitorando pelo celular. Walmir, tem um carro parado lá. A gente viu pelo aplicativo. 2 homens desceram. Um era o mesmo da filmagem da padaria. Alto, terno, pasta. O outro era mais novo, jeans e camisa social. Eles olharam em volta. Caminharam até a porta. Bateram. O seu Augusto estava lá dentro, esperando. Cláudia também. Eles não abriram a porta. Mas o seu Augusto chegou perto, falou alto através da porta fechada. Quem é? O homem de terno respondeu. Senhor Augusto, sou da prefeitura, vim fazer uma vistoria. O senhor lembra que eu vim na semana passada? O seu Augusto firme respondeu. Lembro sim. E lembro que depois que você saiu, eu desmaiei. Engraçado, né? Agora some daqui antes que eu chame a polícia. Silêncio do lado de fora. Depois, a voz do outro homem, mais jovem. Senhor, a gente só quer conversar. É sobre a cláusula da sua casa. A gente pode fazer uma proposta boa para o senhor. Proposta. Eles estavam tentando subornar o seu Augusto. Comprar a liberação da cláusula. O velho não abriu a porta. Eu não tenho nada para conversar com vocês. E eu sei quem mandou vocês aqui. Podem dizer para o Caio que não adianta. Enquanto eu for vivo, aquela cláusula não sai. Os 2 homens se entreolharam. O de terno puxou o celular. Fez uma ligação. Falou baixo, mas a câmera tinha áudio. Edmilson aumentou o volume. Não tá dando certo. O velho não quer nem conversar. Ele sabe que fomos nós. Pausa. Ele escutando alguém do outro lado. Depois. Tá, mas como? Ele trancou a porta. Não vai abrir. Mais pausa. Tá bom. A gente tenta de outra forma. Desligou. Olhou pro parceiro. Ele quer que a gente espere. Quando o velho sair, a gente aborda na rua. Conversa de novo. Faz ele entender que é melhor aceitar a proposta. O mais novo concordou. Voltaram pro carro. Ficaram lá, esperando. Edmilson me olhou. Eles vão ficar lá esperando o seu Augusto sair. A gente precisa chamar a polícia agora. Eu concordei. Peguei meu celular. Liguei pro 190. Reportei tudo. 2 homens suspeitos vigiando a casa de um idoso. Que um deles já tinha estado envolvido num caso de envenenamento. A atendente disse que ia mandar uma viatura. 15 minutos depois, a viatura chegou. 2 policiais. O carro preto ainda estava lá. Os policiais desceram. Bateram no vidro do Civic. O motorista abriu. Conversa. Não dava para ouvir. Depois de uns 5 minutos, os policiais fizeram os 2 saírem do carro. Revista, documentos. O de terno estava nervoso. Gesticulava muito. Explicava alguma coisa. Eu e Edmilson saímos. Fomos até lá. Um dos policiais nos reconheceu. Ele tinha atendido a ocorrência no dia que o seu Augusto passou mal. Senhor Walmir, esses são os homens que o senhor mencionou? Eu apontei para o de terno. Esse aí foi quem entrou na casa do seu Augusto no dia que ele desmaiou. A padaria tem filmagem. E a gente tem filmagem dele chegando aqui hoje de novo, tentando entrar. O policial olhou para o homem. Senhor, pode me acompanhar para a viatura? Precisamos esclarecer umas coisas. O homem ficou pálido. Eu não fiz nada de errado. Eu só vim fazer uma proposta de negócio. O policial insistiu. Então vamos esclarecer na delegacia. O outro homem, o mais novo, tentou sair andando. O segundo policial segurou ele. O senhor também. Os 2 vêm. Algemaram os 2. Colocaram na viatura. Antes de entrar, o de terno gritou. Eu quero meu advogado. Eu tenho direito a um advogado. O policial concordou. Vai ter, na delegacia. A viatura saiu. Eu e Edmilson ficamos ali. Agora a gente precisa que um deles abra a boca. Edmilson disse. Precisa que alguém entregue quem mandou. Voltamos para casa. Esperamos. 3 horas depois, o telefone do seu Augusto tocou. Era a delegacia. Queriam o depoimento dele. Cláudia levou ele até lá. Passou 2 horas na delegacia. Quando voltou, estava cansado, mas satisfeito. Eles estão interrogando os 2. Um deles já começou a soltar o verbo.
o mais novo. Falou que foi contratado por um gerente comercial de uma distribuidora, que ofereceram R$ 5.000 para ele e o parceiro assustarem um velho e conseguirem uma assinatura numa liberação de cláusula. R$ 5.000. O preço que o Caio tinha colocado na consciência de 2 homens. E ele deu o nome? Perguntei. O seu Augusto assentiu. Deu. Caio Cardoso. Seu filho, Valmir. O delegado disse que vai chamar ele para depor amanhã. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio, porque finalmente tinha prova. Tristeza, porque era real. Meu filho tinha realmente tentado matar um velho inocente. Tinha contratado bandidos. Tinha quebrado todas as linhas da moral e da lei. E agora ia pagar. Naquela noite o Caio me ligou. Atendi. Ele estava desesperado. Pai, eu preciso falar com o senhor. Urgente. Pessoalmente. Eu fiquei quieto. Ele continuou. Pai, por favor, vamos conversar. Só nós dois. Sem mais ninguém. Eu posso explicar tudo. Explicar o quê, Caio? Como você pagou R$ 5.000 para 2 criminosos tentarem me roubar? Como você tentou matar o seu Augusto? A voz dele falhou. Pai, eu não queria que chegasse nesse ponto. Eu só queria resolver a situação. A casa vale muito dinheiro, pai. A gente precisa desse dinheiro. A Viviane está me pressionando, a gente tem dívidas, Dívidas. Era por dívidas. Ele tinha tentado me roubar, tinha tentado matar um velho inocente por causa de dívidas. Você devia ter pedido ajuda, Caio. Devia ter conversado comigo, não tentado me roubar. Ele começou a chorar. Chorar de verdade. Pai, eu sei que eu errei. Eu sei. Mas eu sou seu filho. O senhor não vai me abandonar agora, vai? Aquela palavra. Abandonar. Ele tinha me jogado num asilo. Tinha me tirado da minha casa. Tinha assinado meu nome em papéis sem eu entender direito. Tinha me deixado sozinho naquele quarto fedorento. E agora vinha me pedir para não abandoná-lo? Caio, amanhã você vai ser chamado para depor na delegacia. Os homens que você contratou já te entregaram. Tem prova. Tem filmagem. Tem tudo. Você vai responder pelo que fez. Criminalmente. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele, baixa, ameaçadora. O senhor vai fazer isso comigo? Vai me entregar para a polícia? Sou seu filho. Você deixou de ser meu filho no dia que me jogou naquele asilo, Caio. Desliguei. Bloqueei o número. Sentei no sofá. Coloquei as mãos no rosto. E chorei. Chorei pela primeira vez desde que a Marlene tinha morrido. Chorei pelo filho que eu criei. Pelo homem que ele podia ter sido. Pelo monstro que ele se tornou. Edmilson chegou no dia seguinte cedo. Walmir, o delegado quer teu depoimento também. Hoje de manhã. Fui. Contei tudo. Desde o começo. A transferência da casa, o asilo, as ameaças, tudo. O delegado anotou cada palavra. Senhor Walmir, com base nos depoimentos e nas provas, vamos indiciar seu filho por tentativa de homicídio, estelionato e coação. Ele vai ser preso hoje ainda. Preso. Meu filho ia ser preso. Senti um vazio no peito. Tem que ser assim? Perguntei, sabendo a resposta. O delegado olhou para mim com compaixão. Senhor, seu filho contratou 2 homens para envenenar um idoso. Só não morreu porque teve sorte. Isso é tentativa de homicidão. Não tem como não prender. Saí da delegacia, voltei para casa. 2 horas depois, o Edmilson me ligou. Walmir, acaba de sair na rádio local. Prenderam o Caio. Ele tá na delegacia. A Viviane também. Ela estava junto no esquema. Desliguei. Sentei na varanda. Olhei para a rua. A casa do seu Augusto. 3 casas abaixo. Ele estava na varanda dele também. Acenei. Ele acenou de volta. Justiça tinha sido feita. Mas não tinha gosto de vitória. Tinha gosto de cinza. De fim. De tudo que eu tinha construído na vida desmoronando. Porque no final eu tinha perdido meu filho. Não para a morte. Para a ganância. Para a maldade. E isso doía mais que qualquer outra coisa. 3 meses se passaram desde aquele dia. 3 meses desde que vi meu filho sendo levado algemado para dentro da viatura. A imagem ficou gravada na minha cabeça. Não sai. Acho que nunca vai sair. Tem noite que eu acordo no escuro, suando frio, vendo aquela cena de novo, e me pergunto onde foi que eu errei, onde foi que falhei como pai. O processo está correndo. O advogado do Caio tentou de tudo. Tentou dizer que os 2 homens estavam mentindo, que não tinha prova concreta. Mas tinha.
A filmagem da padaria, a gravação da câmera que o Edmilson instalou, os depoimentos. O resultado da toxicologia do seu Augusto, que confirmou sedativo na corrente sanguínea. Tudo batia. Tudo apontava para o Caio. O juiz negou fiança. Ele está preso, esperando o julgamento. A Viviane conseguiu sair. O advogado dela argumentou que ela não tinha participação direta, que não sabia de nada. Eu sei que é mentira. Ela sabia. Ela incentivou. Ela foi cúmplice de tudo. Mas ela tinha um advogado melhor, mais caro, e conseguiu liberdade. Voltou para a família dela. Pediu o divórcio do Caio na semana passada. Nem visitou ele na cadeia. Quando o navio afundou, ela pulou fora. Como rato. Eu fui visitar o Caio uma vez. Só uma. 2 meses atrás. Entrei naquele lugar horrível. Cheiro de mofo e desespero. Grades por todo lado. Ele apareceu do outro lado do vidro. Magro. Pálido. Olheiras fundas. Pegou o telefone. Eu peguei o meu. A gente ficou se olhando. Eu esperei ele falar. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Pai. A voz saiu rouca. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu fiquei quieto. Ele continuou. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu não tenho desculpa. Mas eu tô aqui pagando. Tô pagando caro. E eu só queria que o senhor soubesse que eu nunca quis machucar o senhor de verdade. Eu me perdi. Ele estava chorando. Lágrimas descendo pelo rosto, limpando com as costas da mão. Eu vi meu filho chorando e não senti pena. Senti raiva. Raiva de tudo que ele tinha jogado fora. De tudo que a gente podia ter sido e nunca vai ser. Caio, você não me machucou só quando me jogou no asilo. Eu disse devagar. Você me machucou quando sumiu da minha vida. Quando parou de vir em casa. Quando deixou sua mãe morrer sozinha. Quando tratou a gente como peso, como inconveniência. E quando você tentou me roubar. Quando você tentou matar o seu Augusto, você matou qualquer resto de respeito que eu ainda tinha por você. Ele soluçou. Pai, por favor, eu preciso do senhor. Eu preciso que o senhor me perdoe, que me ajude, que tire essas acusações. Fale pro juiz que foi mal entendido. Eu levantei. Não foi mal entendido, Caio. Foi crime. E você vai pagar por ele. Igual qualquer um pagaria. Desliguei o telefone. Virei as costas. Saí. Não olhei para trás. Não voltei mais. Ele me mandou carta. 3 cartas. Eu não abri. Queimei todas. Porque não tinha nada que ele pudesse escrever que mudasse o que ele fez. Não tinha desculpa. Não tinha justificativa. Ele fez escolhas. E escolhas têm consequências. O seu Augusto se recuperou completamente. Tá firme, forte, fazendo caminhada todo dia, brigando com os vizinhos, reclamando do governo. Continua vivo. Continua sendo o velho teimoso que sempre foi. E continua sendo meu amigo. A gente toma café junto toda manhã agora. Ele vem aqui ou eu vou lá. A gente conversa sobre os tempos da metalúrgica, sobre como o mundo mudou, sobre futebol, sobre nada e tudo. Cláudia, a sobrinha dele, também ficou mais presente. Vem visitar ele toda semana. Trouxe os filhos dela para conhecer o tio. Crianças pequenas, cheias de vida, correndo pelo jardim. O seu Augusto adora. Diz que é barulho bom, barulho de família. E eu concordo. A casa continua minha. A cláusula continua valendo. E mesmo que o seu Augusto um dia não esteja mais aqui, eu já refiz meu testamento. Deixei tudo pro Edmilson. Ele foi mais filho para mim nesses últimos meses do que o Caio foi em 48 anos. Ele protestou quando eu contei. Disse que não precisava. Eu disse que precisava sim. Que família não é sangue. É quem fica. É quem ajuda. É quem não te abandona quando você mais precisa. Esses 3 meses me ensinaram algumas coisas. Me ensinaram que a gente pode passar a vida inteira construindo, sacrificando, dando tudo por alguém, e ainda assim não ser suficiente. Me ensinaram que filho não é garantia de nada, que às vezes a gente cria serpente achando que está criando filho. Me ensinaram que perdoar não é obrigação, que tem coisa que não se perdoa, que não se esquece. Mas também me ensinaram que ainda tem gente boa no mundo. Gente como o Edmilson, que largou tudo para me ajudar. Gente como o seu Augusto, que mesmo quase morrendo, topou armar uma cilada para pegar os bandidos. Gente como Cláudia, que cuidou do tio com carinho e me tratou com respeito. Ainda tem bondade, ainda tem dignidade, ainda tem justiça.
Hoje eu acordei cedo, como sempre. Fiz meu café, sentei na varanda, olhei para a rua. A mesma rua que eu moro faz 43 anos. A mesma casa que eu construí com minhas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Não é felicidade. Felicidade eu não sei se vou sentir de novo. Mas é paz. É saber que eu fiz a coisa certa. Que eu não abaixei a cabeça. Que eu não deixei me roubarem. Que eu lutei. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Não importa a idade que você tenha, não importa quantos anos você já viveu, você sempre tem direito de lutar. Você sempre tem direito de dizer não, de se defender, de buscar justiça. Velho não é descartável. Velho não é peso. Velho é pessoa. Com dignidade, com valor, com história. Se alguém tentar te tirar isso, você luta. Você não desiste. Porque no final, quando você deita a cabeça no travesseiro, o que importa não é quantos anos você viveu. É como você viveu esses anos. Se você viveu com a cabeça erguida, ou se viveu de joelhos. Eu escolhi viver de cabeça erguida. E mesmo que tenha doído, mesmo que tenha custado meu filho, eu faria tudo de novo. Porque dignidade não se negocia, respeito não se vende. E justiça não é só palavra bonita. É ação. Meu nome é Valmir Cardoso. Tenho 79 anos. Sou eletricista aposentado. Construí minha casa com minhas próprias mãos. Criei um filho que me decepcionou, mas encontrei família onde não esperava. E aprendi que enquanto a gente tiver força para lutar, a gente não perdeu. A gente só perdeu quando a gente desiste. E eu não desisti. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aí embaixo. Me diz se você já passou por algo parecido. Se tem alguém na sua família que precisa ouvir isso. Compartilha com quem você acha que precisa dessa mensagem, porque todo mundo merece saber que não está sozinho, que não precisa abaixar a cabeça, que ainda vale a pena lutar. E se inscreve no canal Café com Vovô. Todo dia tem uma história nova. Todo dia tem alguém como eu, contando a vida, dividindo as dores e mostrando que é possível sobreviver. É possível recomeçar. É possível vencer. Obrigado por me ouvirem até aqui. De coração.